Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Isabel Rodrigues. Estou aqui junto com Carlos Wellington e com Agenor Bevilacqua Sobrinho. Nós vamos falar sobre um tema de extrema importância para o Brasil, que são as eleições, que é o tema das eleições 2024, que vai eleger pessoas que irão governar o legislativo e o executivo de aproximadamente 5.000 municípios brasileiros. E o tema é Eleições 2024 e o fascismo. O que fazer? Eu vou mediar a live durante os 40 primeiros minutos, depois o Agenor vai dar continuidade, o Carlos também, e nós resolvemos fazer esse debate considerando a problemática que nós vivemos no Brasil décadas atrás, mas que a partir de 2014 veio assombrar a vida não só dos brasileiros, mas também a partir de um movimento que nós podemos considerar como um movimento internacional. No mundo, haja vista que o fascismo esteve presente em diversos países e ainda está, né? Está presente, e quando não está presente, está assombrando de alguma forma. Existem diversas teorias sociais e políticas que explicam, e a gente está aqui também para poder reforçar a importância, o que significa esse movimento estar sob a possibilidade de continuar nas câmaras legislativas ou nos executivos das cidades do Brasil, né, no nosso país. Eu vou ler a chamada que foi feita para essa live, porque ela combina muito com aquilo que a gente quer trazer para essa discussão de hoje. Então, vamos lá. Em outubro, teremos as eleições municipais que podem impactar positivamente ou negativamente as vidas dos indivíduos e das populações dos mais de 5.000 municípios brasileiros. Trata-se, portanto, de um evento político de grande importância, quando prefeitos e vereadores serão eleitos com os nossos votos. Eis então a nossa grande responsabilidade que aumenta frente às investidas do fascismo, incorporado nos discursos e propostas políticas de inúmeros candidatos que não passam de armadilhas. Nesse contexto, o que podemos fazer para interromper a marcha fascista? O que fazer para termos prefeituras e câmaras municipais com representantes legítimos dos interesses e necessidades populares, especialmente das populações excluídas e consideradas em vulnerabilidade social? Aí, depois dessa chamada, dessa importante chamada, é importante também a gente levar em consideração contextos. O que significou o Bolsonaro, por exemplo, dentro desse movimento fascista no Brasil? Por meio de quais vias veio o Bolsonaro e qual foi a questão objetiva de que trouxe para a realidade brasileira? Quais foram as questões objetivas? Então, acho que é importante a gente trazer os aspectos objetivos de representantes do fascismo, da extrema-direita, o que traz como consequência para a sociedade brasileira. Uma das questões que é importante a gente trazer é uma questão objetiva, a gente está falando de morte. De morte. O negacionismo do representante, infelizmente, daquela ocasião, porque ele foi votado, democraticamente eleito, é sobre isso que a gente vai falar, a gente está dizendo que a consequência é a morte. E o negacionismo científico de Jair Messias Bolsonaro trouxe à tona quase 1 milhão de mortes de pessoas da Covid-19. Negando a ciência, negando, consequentemente, a ciência, a vacina, negando a problemática relacionada ao isolamento social, se negando a usar máscaras e trazendo isso como um exemplo, como um modelo de referência para a sociedade. Isso em nível nacional. Em nível municipal, já que estamos falando também que somos aqui de Santo André ou do ABC, depois o Agenor vai se apresentar, e vocês conhecem o Carlos, eu sou de Santo André, sempre morei em Santo André, tenho 45 anos, sou professora,
estou me apresentando agora, né? Sou professora da Fundação Santo André e estou na rede pública desde 2000, atuando na rede pública aqui do ABC, de Santo André, de São Bernardo. Então, voltando para as questões relacionadas ao ABC, qual a problemática que a gente tem de exemplos práticos relacionados ao problema, né? Nós temos uma situação que a gente vai trazer daqui a pouquinho, depois que Carlos e a Genor também se apresentar, que estão relacionadas a um projeto de lei que foi sancionado, que foi protocolado e depois foi votado na Câmara dos Vereadores, em 2017, depois reapresentado em 2019, que tinha como título a contrariedade da ideologia de gênero. A gente pode trazer isso daqui a pouquinho também. O outro problema que a gente vive, que é um problema real, anuncia e é representativo do problema que a gente tem na Câmara Legislativa aqui de Santo André, por exemplo. 21 vereadores, 19 vereadores que sempre estão votando na pauta do prefeito. E essas questões têm trazido problemas diversos na cidade de Santo André, e nós temos entre eles, já que a gente está falando de fascismo, um representante que é um dos vereadores, senhor Márcio Colombo, que se incomoda muito com as questões da classe trabalhadora. Ele se incomoda de tal ponto que protocolou um projeto de lei para que mudasse a cor do monumento do Paço Municipal de Santo André, do Monumento dos Trabalhadores, que é vermelho. Ele propunha que se pintasse de outra cor. E aí a gente pergunta, né? Qual é a cor do sangue do vereador? O tomate que ele come, qual é a cor? Né? E é claro que a cor vermelha tem muitas representações, mas aí fica evidente que o que está por trás das questões do fascismo, e aí é muito importante a gente prestar atenção, é a negação do direito da classe trabalhadora. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, vou trazer aqui o Carlos Wellington, primeiramente, para poder destacar também as questões importantes, que é uma preocupação. Primeiramente, eu, como convidada a mediar essa live, quero parabenizar essa ação do ABC contra o golpe, que tem se preocupado em pautar uma questão tão importante, chamar a atenção para um problema tão importante, que é o problema das eleições e o fascismo agora em 2024. O que a gente deve fazer, o que podemos fazer para evitar que o fascismo nos assombre, possa estar dentro das câmaras legislativas e dentro do executivo, pautando políticas públicas para as cidades, para o Brasil, aqui para o ABC. Carlos Wellington, por favor, querido. Boa noite a todos, né? Se estiver falhando a minha voz aí, vocês falem aí. Tá? Saudar aí a professora Isabel Rodrigues, tá? Que é pré-candidata aí, né? Vereadora de Santo André. Uma pré-candidata operária, né? E o companheiro, né? Amigo, intelectual aí, professor, também Agenor Bevilacqua, sobrinho também. Saudar os dois aí e saudar o companheiro José Burato, que está na técnica aí. Bom, qual é a nossa principal preocupação aqui, né, em relação a quando pensamos o fascismo e as eleições de 2024, né? Aliás, quando pensamos, inclusive, as eleições de 2014, né, 2016, 18, 20, 22 e 24. De 2014 para cá, as eleições não foram normais, as eleições no Brasil. Foram eleições anormais, de 2014 para cá. Só de 2014 daria uma live aqui, uma live de 2 horas aqui, para falar de 2014, depois a gente falar de 2014. Né? Aqui. Veja, para pensar que eleições, e essas eleições de 2014, né, como também as próprias eleições que houveram no Brasil, aqui, né, de 2014 para cá, eu queria me remeter a uma passagem de um livro do Erich Fromm, assim, que ele, no início de um livro, ele narra um episódio que ocorreu na Guerra Civil Espanhola. Assim. Um jornalista internacionalmente conhecido, né, que é conhecido por suas posições antifascistas, estava cobrindo a Guerra Civil na Espanha.
Aí ele estava lá do lado dos republicanos, né? Onde estavam os republicanos, né? Antifascista. E o exército fascista avançava. Né? E havia a previsão que no vilarejo onde ele estava, na região montanhosa onde ele estava, o exército fascista chegaria à noite. Chegariam pela manhã. Chegariam pela manhã, e pela manhã eles já iriam dominar aquela região. Pela manhã. E o que ocorreu? O que esse jornalista fez? A previsão do tempo era que ele, para fugir dos fascistas, né, esse jornalista com posições internacionalmente conhecidas, posições antifascistas, ele teria que passar a noite e a madrugada atravessando as montanhas. Né? A previsão era de tempo chuvoso e muito frio. Então, esse jornalista preferiu ficar na cabana dele, né, com a lareira, né, na lareira ali, quentinho, e de manhã ser preso pelos fascistas que ocuparam o vilarejo onde ele estava. Sim. O que aconteceu aí? Teve que se fazer uma campanha, né, internacional para salvar a vida do infeliz. Assim, porque ele preferiu ficar na cabana quentinho, no conforto, ali, e correr o risco de ser fuzilado, né, do que atravessar uma região montanhosa com chuva e frio à noite e fugir dos fascistas, né? Salvar a própria vida. Assim. O Eric Fromm lembra dessa passagem, desse acontecimento na Guerra Civil Espanhola, porque para falar dessa questão da sobrevivência, né? Do que somos capazes de fazer pela sobrevivência, que em determinados momentos históricos nós podemos estar enfraquecidos, né? Assim, moralmente enfraquecidos, né? Psicologicamente enfraquecidos, a ponto de colocarmos nossa vida totalmente em risco, né? Diante do fascismo. Então, essa passagem da Guerra Civil Espanhola é muito bom para falar das eleições que têm ocorrido no Brasil nos últimos anos, né? E dessa que vai ocorrer agora na 2024, agora nesse ano. Aí eu encaixo com um acontecimento que eu vivi agora em 2022, para tirar o fascista Jair Messias Bolsonaro. Assim, né? Era o último domingo de campanha do segundo turno. E eu estava saindo da minha casa para fazer campanha em São Bernardo do Campo, na periferia. De manhã ia estar num bairro lá, o bairro dos Casas, e à noite à tarde ia estar na Vila Ferreira. O último domingo de campanha. Ao sair de casa, eu torci o pé ali, tá? E em seguida eu peguei, já sentei na calçada, em meia dor, né? Em meia dor, pensando rapidamente no que ia fazer. Assim, pensando no que ia fazer. Assim. E não conseguia pensar outra coisa. Pô. Não tem jeito. Não dá para voltar para dentro de casa. Não dá. Acabei de torcer o pé, mas não dá para voltar para dentro de casa. Então, eu fui para o ponto de ônibus, pé torcido. Peguei o ônibus, depois peguei um outro ônibus em São Bernardo, né, para ir para o bairro dos Casas. E fiz campanha de manhã lá no bairro dos Casas e à tarde na Vila Ferreira. Na Vila Ferreira foi caminhada, né? Andando o bairro inteiro, passando de casa por casa, apartamento por apartamento, né? Prédio, nós subia lá dentro dos prédios. Inclusive, um dos que estava com a gente, dos companheiros, era morador de lá da região, era liderança comunitária, o companheiro Ramos, né? O Severino Ramos. E nós fomos indo de apartamento a apartamento, de casa em casa, com o pé torcido. E foi assim também na segunda, na terça, quarta, quinta e no sábado, né? Antes do pleito eleitoral, porque era necessário tirar o fascismo do governo, né? Tirar o fascista do governo. Tinha que fazer isso. Então, esse é um caso oposto ao que aconteceu lá nesse episódio ali, da Guerra Civil Espanhola com esse jornalista. Assim. E o jornalista é o que vem acontecendo com muita gente. Assim, gente de esquerda, né? Letrada, que não tomaram uma posição, né, drástica diante do pleito eleitorais que tivemos aí desde 2014. Inclusive, para tomar essa decisão de 2022, eu tive que me inspirar em personagens, né, inclusive de esquerda, né? Dois contos do Jack London, né? O Fazer uma Fogueira, um conto, inclusive, do Che Guevara, foi o último do Che Guevara durante lá na Revolução Cubana, né? Um momento decisivo para ele, que ele achou que ia morrer,
ele se lembra desse conto, né? Fazer uma fogueira. O homem está a 50 graus abaixo de zero, está com fósforo, e ele só tem um fósforo para riscar. Se ele errar, ele morre congelado. E também o conto mexicano, né? Que é um jovem, né? Nos Estados Unidos, um comitê de apoio à Revolução Mexicana. Tem um jovem lá que ele faz faxina, né? Faz faxina no comitê da Revolução Mexicana nos Estados Unidos. Ele é um faxineiro. Esse cara, ninguém sabe o que ele faz durante o dia, o que ele faz na vida dele. Ele está lá fazendo a faxina. E os burocratas, né, do Comitê da Revolução Mexicana olham com ele, inclusive, com medo. Assim. Eles falam que, de vez em quando, ele aparece com dinheiro lá, aparece no comitê com dinheiro para dar para a Revolução Mexicana. Na verdade, ele lutava boxe. Ele ia lutar boxe, apanhar, bater, para levantar fundos para a Revolução Mexicana. E os burocratas até falam, esse cara aí, se ele desconfiar que nós vamos trair a Revolução, eu acho que ele mata a gente. Esse conto são dois contos fantásticos, o mexicano e fazer a fogueira do Jack London. Assim. Outro conto também foi o do Pepe Tela, né, Mayombe, quando o próprio personagem central da história, né, Mayombe, torce o pé também, e ele, o comando dos guerrilheiros pede para ele voltar para a base, né, mas ele não volta, ele vai com o pé torcido, porque ele acha que precisa de mais um homem, vão precisar de mais um combatente, se houver combate, e mais, se for precisar o pessoal sair, né, ele dá cobertura e arrisca, sacrifica a própria vida dele, dando cobertura, enquanto os companheiros dele fogem. Então, é esse o pensamento do revolucionário da Guerra de Libertação de Angola, da guerra anticolonial. Assim. E, por último, o Velho Mar, né? O Velho Mar, um clássico da literatura do Ernest Hemingway, que o personagem central é um velho, né, o velho Santiago, que não pesca um peixe há muito tempo, tá um pescador em abstinência de pescar, ele vai para o mar e se depara com um peixe maior do que o barco que ele está. Trata-se de um homem idoso, um pescador já velho, e tem que pescar um peixe que é maior que o barco, né? Então, são dilemas aí que a vida coloca para a gente, assim, né? Inclusive, numa luta contra o fascismo, a vida nos coloca esses dilemas, assim, né? Mais do que nunca contra o fascismo, está posto esses dilemas. E indo para considerações iniciais aqui, né? Eu quero colocar aqui a situação que nós estamos aqui, né? Assim, como que eu vejo, como que está a esquerda, assim, né? Veja só. Lembrar aqui uma série policial, assim, né? Uma série policial, né? Da TV, não sei o nome dela, né? Do FBI, mas tem várias séries do FBI, na verdade são várias séries do FBI, é uma dessas séries que tem agente do FBI. Tem uma série lá que tem dois irmãos psicopatas, né? Psicopatas. Eles pegam pessoas que o carro quebrou lá na região montanhosa, onde eles moram, nas montanhas, lá na região montanhosa, o carro quebra lá, eles começam a caçar as pessoas, caçar e matar as pessoas. Aí o que acontece? Eles escondem o carro, né? Tem uma das vítimas acaba sendo da caça, uma mulher loira de shopping, né? Consumo de shopping. Né? Aí começam a caçar ela, tal, né? Ali, e tem um momento que um outro carro quebra, né? Um grupo de jovens ali, né? Homens e mulheres, o carro quebra, todo mundo gente branca, né? Tal. E também esse povo começa a caçar também, esse grupo de homens e mulheres começa a caçar também. Parece que é 2 homens e 2 mulheres. E aí o que acontece? Aí começa a morrer, né? Eles matam um, matam outro, mas essa loira está viva. Essa loira de shopping center está viva, né? Assim. Aí tem um momento que eles estão lá correndo, tudo junto lá no meio do mar. Aí ela pega, para, gente, vamos parar. Vamos parar. Nós estamos correndo e estamos morrendo. Sim. Não está adiantando a gente ficar correndo, e eles vão lá e matam a gente. Primeira coisa é parar de correr. Parar de correr aqui. E adianta, acaba resolvendo. Essa mulher acaba matando um deles, dos irmãos lá e tal. E no final, claro, vai dizer, os próprios agentes do FBI vão matar o outro. Mas a FBI já consegue matar um dos psicopatas, ela mata ao parar de correr. Assim. Então, eu estou citando esse exemplo, né?
que, para citar um exemplo aqui, do que ocorreu recentemente. Assim, o marginal, né, bandido, né, o governador do estado de São Paulo, esse mafioso aí, esse bandido, ele assinou aí, fez um projeto aí de escolas cívico-militares, esse bandido aí, esse marginal, escola cívico-militar. Mas vejam só, gente, assim, vejam, se eu fosse fazer um projeto de escolas cívico-militares, assim, um projeto sério, totalmente sério, assim, primeiro, eu ia saber que tem escolas que não iria acontecer. Não iria acontecer o tal do projeto de escolas cívico-militares. Não iria acontecer. Assim, por exemplo, uma escola Vladimir Herzog, uma escola Rubens Paiva, estadual Rubens Paiva, é óbvio que isso não vai acontecer. Não vai. Mesmo assim, o marginal, ele coloca, né, que na verdade não é tão marginal assim também, é esperto, são espertos. Por quê? Estão fazendo a gente correr. Estão fazendo a gente correr, ficar correndo atrás. O negócio que não ia passar. Mas mobilizou o Juca Kfouri, mobilizou o Sindicato de Jornalistas, mobilizou o Marcelo Rubens Paiva, mobilizou um monte de gente aí, a própria POS, para a escola Vladimir Herzog. Então, a esquerda está correndo, né? E o outro exemplo disso, o PL aí do aborto, né? O PL do estupro, né? Chamado PL do estupro. PL do estupro. Né? Que fez, né? Teve uma resposta, né? As mulheres foram para a rua, mas o que acontece aí, né? Foram para a rua e gerou uma repercussão. Até uma repercussão boa, que tem dados, tem pesquisa aí que dizem que, sai um dado, uma pesquisa aí que a maioria dos evangélicos do Brasil hoje, no momento, estão contra mulher ser presa por praticar um aborto. Saiu uma pesquisa aí que diz isso aí, né? Só que é o seguinte, vejam só, as mulheres foram correndo para a rua, gritando, né? Berrando, protestando lá, berrando. Quantas dessas mulheres universitárias das federais estaduais vão adotar candidatos a vereadores agora em 2022, 2024, vão adotar candidatos a vereadores antimachistas, antimisóginos, antifascistas, né? Anti essas leis absurdas, esses PLs absurdos aí que estão colocando aí. Quantas dessas moças, dessas mulheres, vão adotar candidatos ativamente? E quantas delas fizeram isso em 2022? E quantas farão em 2026, em relação aos deputados estaduais e federais? E senadores? Então, ou seja, eu corro para a rua, igual um doido, contra um PL de deputados, né, fascistas, de extrema-direita, mas eu não adoto candidatos antifascistas, né, antimachistas, antimisóginos nas eleições, ativamente. O máximo que eu faço é votar. Vou votar numa feminista ali, numa antifascista aqui, ou num antifascista aqui, acolá. E não se faz uma campanha. Por exemplo, eu sou o único militante que eu conheço que sabia que o Boulos, que falou abertamente, o Boulos vai ter 1 milhão de votos. Eu falei. Eu perguntava para um monte de gente aí, o pessoal falava, 400 mil, 300 mil, 350 mil. Eu não me lembro de uma pessoa que me disse que ia ter 500 mil. Não me lembro de 500 mil. E nem 450 mil. Foi de 400 para baixo. Eu falei, 1 milhão, mas tem o seguinte, se houver uma mobilização boa de rua, 2 milhões. Mas não teve a tal da mobilização boa de rua. Eu vi lá uns militantes lá, com a mesinha na Praça da Matriz, né? Lá, uma mesinha na Praça da Matriz, e o pessoal parado em volta da mesa. Aí eu olhei assim, eu acertei, 1 milhão. Não vai ter 2 milhões, não. Mas poderia ser, se a mesinha tivesse a mesinha aí, podia ser 2 milhões. Mas o pessoal está paradão numa mesinha, então 1 milhão de votos. Mas o pessoal não achava que o Boulos ia ter 400 mil, 300 mil. 1 milhão sem samba no pé. Porque 1 milhão, agora se tivesse samba no pé, era 2 milhões. Era 2 milhões. Inclusive, em 2014, né, eu falo muito isso, a Luciana Genro teve 1 milhão de votos em São Paulo. 1 milhão de votos no estado de São Paulo, Luciana Genro. E esse voto de 1 milhão não acompanhou legenda para deputado estadual e federal, porque não houve gente na rua, pedindo voto para os deputados.
Eu acertei cheio na campanha de 2014. Eu chegava assim e falava, candidato da Luciana Genro, ó, o candidato da Luciana Genro, o candidato da Luciana Genro, ó, os deputados da Luciana Genro. Ali eu estava adivinhando, intuindo que ela iria muito bem nesse estado de São Paulo. Ela iria muito bem. Ali eu acertei cheio, como acertei na votação do Guilherme Boulos. Assim, né? E para concluindo assim, no início aqui, gente, eu quero falar de como nós construímos a greve geral de 2017. Rapidamente. Né? Quando afastaram a Dilma do poder, houve uma reunião lá no Projeto Menino de Rua, que vieram até gente de Sorocaba, gente de Campinas, gente de Guarulhos, de Osasco, né? Gente das 7 cidades do ABC, estava atraindo gente, reunião no Projeto Menino de Rua, contra o afastamento da Dilma, no céu, definitivo. Aí teve uma reunião lotada, nosso para lotar. Teve a segunda reunião, em outubro, novembro, dezembro, uma terceira reunião, sempre lotado. A palavra que mais se falava era bairro. Bairro, 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 bairro. Nós vamos para os bairros. Só que o pessoal só falava assim. Aí um pequeno coletivo, dentro desse fórum aí, do qual eu fazia parte, inclusive nesse dia eu não fui, essa última reunião eu acabei não indo, de dezembro, né, comecinho de dezembro, aí marcaram a reunião do começo de janeiro, primeiro domingo de janeiro. Aí esse coletivo, né, eles tomaram a decisão, eu fazia parte, tomaram a decisão, falaram, nós iremos para o bairro no dia primeiro domingo de janeiro. Iremos para os bairros em defesa da CLT, em defesa da Previdência. Nós vamos, em defesa da CLT, vamos para os materiais que defendem a Previdência e defendem a CLT. É contra a reforma da Previdência e a reforma da CLT. O desmonte da CLT. Nós fomos. Então, nós ficamos do primeiro domingo de janeiro até o último domingo de abril, antes do dia 28 de abril, nós fomos em um bairro do ABC, né? Em defesa da Previdência, construindo a greve geral. E São Pedro ajudou a gente. São Pedro ajudou, porque não choveu nenhum domingo, choveu. Assim. E nós tivemos, veja bem, em 2017, foi inacreditável, assim, num contexto de um golpe de Estado, né, num contexto de refluxo da classe trabalhadora, conseguimos ter aquela greve, a maior greve geral da história, assim, assim. Então, para se pensar, né, esse imobilismo eleitoral da maior parte das pessoas que são de esquerda, né, que são dotadas de letramentos. Né? São umas considerações aí iniciais, né, para pensar essa questão das eleições, que vem me incomodando muito isso. Assim. O pouco de número de pessoas que abraçam as candidaturas ao legislativo. E desde 2014, as câmaras de vereadores são cada vez piores. E as câmaras legislativas, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e da Câmara Federal, também cada vez piores. E, no entanto, não tem uma mobilização na esquerda. E eu penso, para finalizando, assim, né, a extrema-direita, isso foi muito, deu para se ver isso em 2018, a extrema-direita pregou para ela as grandes narrativas. As grandes narrativas que já foram da esquerda, hoje está com a extrema-direita. As grandes narrativas, assim. Tem uma passagem lá que eu vi em 2018, adolescentes fazendo campanha para o PSL. Assim. Os únicos adolescentes que eu vi em 2018 na rua, assim, fazendo campanha, era para o PSL ou para o MBL. Eu vi jovens universitários fazendo campanha. Os jovens universitários que eu vi fazendo campanha nas ruas em 2018, que não eram filiados a partido, que não estavam filiados a partido, não eram militantes de partido, né? Eram para o MBL, ou para o PSL. Então, a esquerda também se apoderou de grandes... A extrema-direita pegou as grandes narrativas. A esquerda está acanhada. E isso precisa mudar. Precisa mudar isso. Precisa mudar. Precisa ter a história que a esquerda tem. É preciso resgatar isso ali.
inclusive, essa questão do PT, né? O PT dos anos 80, né? Não existe mais. Mas petistas dos anos 80, isso pode ter. Por exemplo, os LGBTs podem ser petistas dos anos 80, no processo eleitoral. Ser como eram os petistas dos anos 80. As feministas, se são de fato feministas, se são de fato, durante o processo eleitoral, elas podem ser como eram os petistas dos anos 80, eleitoral. Os negros, né? Se são realmente a negritude, né? Letrada, se ela realmente é pan-africanista, se ela é antirracista, a negritude aí, que se coloca como antirracista, se ela é mesmo universitária, né, a negritude universitária, se ela é realmente antirracista, ela tem que ser como um petista dos anos 80. É isso as palavras iniciais. É o que eu penso. Tá certo. Carlos Wellington trazendo as reflexões aí a respeito dessa problemática. A gente vai dar continuidade. Eu quero cumprimentar as pessoas que já entraram aqui na live, já cumprimentaram. A Selma Leite, João Laurentino Cabral, Rodrigo Zerbinati, o Petro Sauros, a Irene de Barros, o Denis Pinho, a Rosemary Sírio, a POSP de São Bernardo do Campo também presente aqui, a Neuza Aparecida Oliveira Pérez, uma querida, o Sidney Solon. A gente quer agradecer essas pessoas, tem mais pessoas assistindo, mas as pessoas que já nos cumprimentaram aqui nesse debate tão importante. Só queria trazer, como professora, né, trazer esse contexto. A gente sempre fala aqui da importância da política, dos movimentos políticos estarem sempre atentos a três movimentos que está relacionado ao tempo histórico. Então, quando a gente observa, por exemplo, um evento, né, um sistema, esse sistema fascista, esse sistema da extrema-direita, quando a gente olha, como que a gente pode trazer essas discussões dentro dos três tempos históricos? Passado, presente e futuro. A questão é que quando existe espaço vazio na política e até em outros campos também, quando a gente deixa de ocupar um espaço, ele facilmente será ocupado por outro. Quando Carlos Wellington destaca o problema do imobilismo, e aí quando eu estou falando de história, porque quando ele fala desse jovem, é muito interessante, né? Um jovem panfletando para o MBL. Qual é a consequência que a gente tem disso? Um jovem panfletando do MBL, e cadê o jovem da classe trabalhadora panfletando para um candidato que defende a classe trabalhadora? O que mobilizou esse jovem do MBL? O que deve mobilizar os jovens ou a população da classe trabalhadora para que ocupe esse lugar? Então, e eu estava falando do vereador Márcio Colombo, que ele estava dentro de um movimento, e aí quando ele começou essa ascensão do MBL, ele estava muito à frente, acho que possivelmente já pensando em ocupar o cargo de vereança na cidade, ele encampou uma atividade de perseguição a uma professora no liceu aqui de Santo André, porque ela está bem naquela situação, naquele contexto em que falava-se que professores estavam implantando a doutrina marxista nas escolas. A professora tinha uma postura de ser uma professora crítica, né? Uma professora de história, na perspectiva crítica, está falando sobre a história, e teve alguma palavra que ela disse ali na sala de aula, e não podemos esquecer que os professores, qualquer coisa que falava, tinham, sob a sua alcunha, registros sendo filmados por celular, perdendo a liberdade de cátedra, colocando em risco essa ação tão importante que é a ação de ensinar. E aí chamando de doutrinação marxista, mas na verdade querendo implantar um modelo que é o da opressão. Então, quando a gente traz, né, essa problemática do imobilismo, essa é a consequência. A consequência do imobilismo do imobilismo da classe operária, da classe trabalhadora, é fazer ascender este movimento que traz a perseguição, que traz a morte, como aconteceu na Covid-19, tendo um negacionista fascista no poder.
Mais de 700 mil brasileiros mortos pela Covid-19. O Brasil voltou a fazer parte do mapa da fome. A gente fez um estudo sobre a questão da fome no Brasil, no ABC, em Santo André e São Paulo. Bolsonaro deixou de investir em diversas e diversas ações contra a fome, problemas sociais no Brasil. Então, a gente está falando de morte. Nós estamos falando de morte, de negação de direito, de intolerância, da naturalização da violência, da naturalização da intolerância, como se a orientação sexual fosse uma coisa que iria implicar em alguma questão social, como se as questões relacionadas à perspectiva étnico-racial tivesse alguma coisa, algum problema, como o Bolsonaro sempre apontou e os seus adeptos também. Em 2022, como o Carlos Wellington bem apontou, muitas pessoas começaram a acordar. A Xuxa, Maria da Graça Meneghel, que nós não víamos se posicionar, acordou, se posicionou. Estávamos conversando com o Felipe Neto, com o Carlos Wellington. Felipe Neto teve abordagens muito importantes. A Anitta se posicionou contra o fascismo. Então, a grande questão, daqui a pouquinho eu vou precisar sair, o Agenor Bevilacqua, com o sobrinho, vai poder continuar aqui esse importante debate. A questão é, quando a gente não ocupa, quando a classe trabalhadora não ocupa, quando vocês, meus colegas professores da classe trabalhadora, não ocupa, quem ocupa é o fascismo. Nós não temos mais agora a disputa entre democracia do PSDB, que foi durante muitos anos, e democracia do PT. Nós temos agora, muitas vezes, que lutar contra o fascismo e voltar a pautas que a gente já tinha conquistado, como, por exemplo, o PL do aborto. Nós já tínhamos conquistado isso. Escola cívico-militar, já temos aí na nossa Constituição Federal a democracia, a gestão democrática colocada na Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional. E aí, só para concluir, que eu ia falar do PL do Sargento Lobo, apresentado na Câmara em 2017, reapresentado em 2019. Um projeto que falava contra essa falácia que diz que é ideologia de gênero. O que está por trás disso é dizer que as escolas ensinam meninos a beijarem meninos, meninas a beijarem meninas. Estou há 26 anos dentro da escola, 24 anos no chão da escola pública, de creche a pós-graduação. Eu nunca, e desafio a qualquer um de vocês que estejam assistindo a essa live, a me dizer qual o dia que observaram alguma questão relacionada a isso, algum professor fazendo alusão a qualquer tipo de questões direcionando a orientação sexual. Isso não existe. Mas se captura a pauta para poder fazer a cabeça das pessoas. E aí, o que a esquerda, o que os professores estão fazendo? Quais os tipos de problematizações estão sendo feitas, desde a educação infantil até a pós-graduação? A gente está deixando as coisas acontecerem dessa forma? Então, só uma questão para ilustrar. Esse projeto de lei de Sargento Lobo, em 2019, representado na Câmara dos Vereadores, que dizia que se trabalhasse qualquer questão relacionada à ideologia de gênero, o professor correria o risco, inclusive, de ser exonerado. E poderia ter passado. Foi muito interessante porque os professores, o movimento estudantil, os partidos políticos se mobilizaram e ocuparam a Câmara Municipal de Santo André diversas vezes. Eu estive lá. Foram feitas abaixo-assinado, mais de 1.000 assinaturas, teve uma mobilização muito importante. E aí, o que isso significa? Significa que, caso esse projeto, porque iria passar, a princípio iria passar, e quais eram as ações que fizemos em conjunto? Passamos no gabinete de cada vereador, conversamos com cada vereador e ocupamos a Câmara em todas as votações que tinha. O que significa? Qual é a consequência que teríamos? Não poderíamos falar, por exemplo, de questões relacionadas a criança, por exemplo, quando passa por uma situação de abuso, a proteger o próprio corpo, porque era um assunto que ele poderia, naquele projeto de lei que estava ali,
relacionado à sexualidade, dizia que só a família poderia explicar para as crianças questões relacionadas à sexualidade. Nós não estamos falando de sexo, nós estamos falando de sexualidade. Então, proteger as crianças contra abusadores não poderia acontecer na escola. Falar, por exemplo, das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, também não poderia ser falado. Que o professor, por exemplo, poderia ter o risco de ser exonerado. Esses assuntos e diversos outros que têm a ver com a saúde do corpo. Quando a gente fala em sexualidade, não de sexo, já que é tão problemático esse tema, sexualidade é saúde do corpo. Desde quando a criança nasce, ela tem uma questão ali com a sua sexualidade. Então, a gente precisa também estudar, a gente precisa se posicionar, porque quando a gente não se posiciona e quando na classe trabalhadora nós encontramos imobilismo, é o outro lado que ocupa. E o outro lado significa a morte, negacionismo da ciência, e significa o negacionismo da inteligência, o negacionismo do pensamento crítico, a intolerância à liberdade de expressão, à liberdade de cátedra. A gente está falando de vida. Se nós não nos posicionarmos agora, nas eleições de 2026, quem ganha é a morte, porque o fascismo, nada mais, nada menos, ele faz alusão à morte. E defende o quê, já concluindo? Defende esse 1%, esse 1,5% que comanda o mundo, o poder econômico, que tem o acúmulo do capital e o grande acúmulo daquilo que a gente chama que são os bens acumulados. Eu vou ler só aqui, coloca de novo, por favor, Burato, o comentário da Rosemary, porque eu vou terminar de ler, estou muito feliz aqui com a presença da Rosemary Sírio, que é uma professora também, uma socióloga, apoiadora do projeto Educar pela Vida, né, como o Carlos Wellington colocou. Eu sou pré-candidata a vereadora aqui em Santo André, pela segunda vez, e a questão é defender a classe trabalhadora, defender a escola pública, laica, gratuita e de qualidade. Então, depois eu vou passar a palavra para o... peraí, que está aqui na frente o nome dele. depois eu coloco. Mas vamos lá, eu vou ler o comentário da Rosemary. Os professores são tratados como bandidos pelo poder público. Nós que somos a base de todas as profissões. É um pecado o que fizeram com a classe. É um pecado não termos representantes da classe na Câmara. Professora Isabel Rodrigues na Câmara para ontem. Eu não sabia que ela tinha colocado isso, estou lendo agora, né, fazendo alusão, mas não só trazendo essa questão, muito obrigada, professora Rosemary, não só trazendo essa questão para a minha pré-candidatura, mas trazer uma atenção para que os companheiros se posicionem com as candidaturas que defendem os mais vulneráveis. Porque quem são os mais vulneráveis? Quem que é a população preta nesse país? É mais que 50%. Quem são? As mulheres, os indígenas, os idosos, as crianças, pobres. Só em Santo André, 120 mil pessoas que recebem de R$ 70 mensais a meio salário mínimo. É disso que nós estamos falando, da grande maioria do povo. Então, nós precisamos ter ação política. Não eu falo sobre isso, não sintam vergonha de apoiar candidatos que defendem a classe trabalhadora, que defendem a escola pública, que defendem o pensamento crítico. Eu estava falando esses dias que as pessoas, muitas vezes, têm vergonha de apoiar publicamente. Queridos, queridas, a política é essencialmente uma atividade pública. Não tenham vergonha de assumir isso. Não tenham vergonha, porque tem uma questão que pode ser feita. Apoie, vote, acompanhe e cobre. E cobre daquele que você votou. Faça cobrança. Se organizem coletivamente. Não desistam da política, porque é a política do executivo, do legislativo, que define as nossas vidas. Para concluir, quem vai dar continuidade aqui é o Agenor Bevilacqua, sobrinho querido, vai se apresentar já. Para concluir, quem não gosta de política,
obedece quem gosta. E a gente ficar na mão desses que gostam é extremamente arriscado para a nossa vida. Muito obrigada, boa noite. E depois eu acabo de assistir a live e a gente vai dar continuidade a esse debate importante. Querido Agenor, pode dar continuidade, querido. Obrigada a todos pela presença. Oi, Isabel. Pedi para ficar só mais uns 3 minutinhos, tá? Sim. Bom, Burato. Cadê o Burato? Vou colocar a Isabel na tela aí. Né? Então, se você está pré-candidata, né? Com apoio de uma pessoa, né? Que você, na semana do aniversário dessa pessoa, você fez chegar lá no presídio onde essa pessoa estava, né? Na divisa com Mato Grosso do Sul, fez chegar, na semana do seu aniversário, uma carta escrita no dia do aniversário dele, né? Junto com o livro, né? Isso fez parte de uma campanha, né, nacional de envio de livros para esse preso, né? Cuja denúncia conseguiu dar uma invertida, né, ao sistema carcerário, né, nas listas do Estado de São Paulo, né? E você tem o apoio desse ex-detento que está envolvido com a sua pré-candidatura. E ele, inclusive, trabalhou voluntariamente na candidatura da Thalíria Petroni, em 2016, que foi a mais votada de Niterói, naquela época lá, a candidata mais votada. Então, você tem o apoio de uma pessoa que esteve na campanha da candidata Thalíria Petroni em 2016. E você também tem o apoio de uma pessoa incrível, que eu tive esse privilégio de conhecer, né? Que é um dos maiores pensadores de segurança pública, né? Do Brasil, e o maior, né? Do ABC. Né? Não tem pessoa igual a essa figura, né? Na questão da segurança pública aqui no ABC. E não tem, e é um dos melhores do Brasil, que me refiro ao José Burato, né? E quero dizer para você, é o seguinte, né? Na greve dos metroviários de 2014, o Marcelo Buzetto, né? Figura que também é pré-candidato a vereador aqui, né? Meu amigo, né? Companheiro do dirigente do MST, Relações Internacionais, né? Ele estava do lado de uma senhora, né? Uma senhora idosa, deputada federal, que, quando os metroviários, né? Ali, diante de uma demissão de dirigentes, né? Pelo governador, durante a greve que eles estavam fazendo, estavam saindo de uma greve com demissão. Essa senhora aí, de quase 80 anos na época, 2014, chegou para o Marcelo Buzetto e falou: Marcelo, eles vão recuar, Marcelo, eles vão recuar. Uma senhora de quase 80 anos, ali dizendo que não se devia recuar numa greve que estava colegas sendo demitidos, sumariamente demitidos pelo governador, né? Governador da Opus Dei, né? Membro da Opus Dei. Essa senhora era a Luísa Erundina, né? Que ficou 20 anos, né, no partido, que ela, depois de sair do PT, nesse partido, que agora você está. Ela ficou 20 anos nesse partido e não mudou, né? E assim esperamos de você, que você não mude também, né? Que é o mesmo partido que foi do Galber Braga, né? Galber Braga, antes de ser pessoal, ele era desse partido. O Francisco Julião, comandante da Liga dos Camponeses, foi desse partido. O nosso querido desaparecido político, né? O pai do Marcelo Rubens Paiva, né? O deputado Rubens Paiva, também foi desse partido. Eu quero dizer que você é também a minha pré-candidata, né? A vereadora. Queria comunicar isso, né? Tal. Iremos também fazer campanha com o Marcelo Buzetto, meu companheiro de MST. Irei fazer campanha também para alguém do PT. Acho que deverá ser a Raira e a Tio Santos, mas prioritariamente você é a minha candidata. Prioritariamente você é a minha candidata de Santo André, é a Isabel Rodrigues, a minha prioritariamente. Aquela candidata que estou. Na última semana, né? Os outros que eu sinto muito, mas não dá mais para fazer campanha mais com o companheiro do PT, do PSOL e tal. Vai ser a Isabel Rodrigues, semana vai ser só a Isabel Rodrigues. Né? Como fizemos com o próprio Sandro Nicodemo, né, em 2018, né, quando estávamos com o Marcelo Reina, mas também apoiando o companheiro do Sandro Nicodemo, que o próprio Marcelo Reina, o companheiro chegou e falou: se você deixar seu material com o Carlos Wellington, o Carlos Wellington entrega todo o seu material que você deixar com ele.
O próprio candidato que estava de mim disputava o mesmo pleito com o Santo Nicodemo, falou isso para o Santo Nicodemo, né? E dito e feito, foi isso que nós fizemos, né? Então, é isso. Você é nossa candidata prioritária, né? Prioritária, candidata central, principal, tá? Nossa, então, queremos comunicar isso. E, por último, só quero dizer, aquele filme lá do Resgate do Soldado Ryan, né? Resgate do Soldado Ryan, que no final lá, o comandante lá que resgata o soldado, né? E morre, né, na empreitada, né, tal, ele fala, antes que fala, faça valer, né? Faça valer. É só isso que nós esperamos, né? Nem pedimos, né? Só esperamos, né? Que faça valer. Mas é isso, você é a minha pré-candidata, a vereadora para Santo André, e também do meu mirmitão, né? Mirmitão, Altair, o imortal, né? Esse lutador de luta livre também está com a sua candidatura também, tá bom? É isso que queremos dizer aí, e outros companheiros também deverão acompanhar também, tá? É isso. Bom, boa noite para você aí, boa reunião aí, boa atividade, compromisso que você vai ter. Espera só um minutinho, Okay? Carlos, só um minutinho. Não dá para ouvir isso, né? Primeiramente, agradecer o apoio, mas é uma responsabilidade, né? E quando ele fala eu espero, o Carlos é uma pessoa que eu tenho muita admiração, né? Tem algumas posturas que eu não. Algumas posturas relacionadas a algumas questões que eu acho que poderia ser diferente, mas eu tenho uma questão com as pessoas que é respeitar a individualidade delas. Né? Respeitar a individualidade delas. Tem coisas que ele não concorda da minha postura, e nós sempre temos como pressuposto debate e a conversa respeitosa. Quando o Carlos fala eu espero, eu quero trocar, Carlos, por eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Político é igual feijão. Funciona sob pressão. A minha principal referência na política, uma das minhas principais referências na política, é Luiz Erundina. É Glauber Braga, é Samia Bonfim, é Suplicy, que não cansa de defender a renda básica e cidadania. São essas pessoas que são minhas referências. E eu, independente de onde esteja, é claro que eu não iria para um partido extremamente complicado. O PSB tem uma história bonita de concepção, inclusive, com Miguel Arraes, um defensor da democracia brasileira. O Ariano Suassuna foi presidente de honra do PSB. Nós temos o Flávio Dino no PSB. E a atual conjuntura política me levou para o PSB. E está interessante o movimento da construção do plano de governo. E eu estou conseguindo ser eu no PSB. Né? Então, a gente tem que olhar também para a conjuntura. Eu agradeço esse apoio. Eu espero que agora, em 2024, possamos ter uma professora do chão da escola pública que sabe o que é o problema da escola pública. Porque ainda que eu estivesse no mestrado, no doutorado, na escola de governo, fazendo trabalho em Angola com a educação de jovens e adultos, e em nenhum momento eu me afastei da escola pública, que é o meu lugar e a minha defesa. E nós precisamos ter representantes da escola pública na Câmara, em todas as câmaras, mais que um, inclusive. Por favor, imobilistas, declarem apoio público aos seus candidatos que defendem a injustiça social. Não tenham vergonha. Não deixem a faca entrar, porque a faca já está no nosso pescoço. Nós temos 2 projetos de lei complicadíssimos na prefeitura, na Câmara Municipal de Santo André. Um que é a favor da privatização, da gestão das escolas. Como assim empresa vai gerir escola pública? E o outro PL da escola cívico-militar. São projetos eleitoreiros, a gente percebe, a gente vê um fundo ali que é para ganhar voto. Mas pode ser votado. E vai colocar em risco a vida, a democracia, o direito de existir, o direito de se posicionar, o direito de ser crítico, o direito das artes, da sociologia, da filosofia. Vai colocar em risco o que torna a vida possível e a vida digna. Se posicionem, meus colegas. Se posicionem, porque a faca está no pescoço. Prontinha para entrar. Boa noite, meus queridos. Obrigada, Carlos Wellington Burato.
Agenor, depois eu volto para te ouvir. Boa noite a todos. Muito bem. Boa noite, professora. Boa noite, Carlos. Carlos, se a gente vai falar sobre as eleições de 2024, o fascismo, eu queria levantar alguns aspectos. Primeiro, em termos de legislação, o Bolsonaro ele manteve na presidência do Banco Central o Campos Neto, adentrando 2 anos no mandato do Lula. Quer dizer, obviamente retira a autonomia e a delegação popular que o Lula recebeu sendo eleito presidente e impôs um bolsonarista lá na presidência do Banco Central. Bom, o que isso implica? Esse Campos Neto ele está mantendo uma taxa de juros estratosférica e o que é gasto por ano para pagamento aos rentistas, aos banqueiros, é 3 vezes superior ao orçamento da saúde ou ao orçamento da educação. Ou seja, muitas vezes as pessoas não se dão conta que o fascismo, a extrema-direita e a chamada direita tradicional, elas utilizam o Estado para os seus interesses particulares. E aí, esse orçamento, que é 3 vezes maior do que a saúde e a educação, são carreados para os ricos. Então, é um Robin Hood às avessas, né? Em que os ricos eles mamam na teta do Estado e o pobre tem que viver à míngua, com os recursos escassos, os trabalhadores precisam fazer greves para poder reivindicar reposição salarial, etc. Então, a primeira coisa que a gente podia ilustrar é, em termos populares, Carlão, o que é o fascismo? E uma da demonstração é o que a gente está vendo, que o fascismo ele usa o recurso público, a renda pública, para carrear para os interesses particulares de seus amigos. Então, quando a gente tiver eleição, a gente tem que pensar: a saúde tem problema, a educação tem problema, e agora houve a privatização da Sabesp a um preço inferior a 4,5 bilhões de reais, numa ação lá entre amigos. Não houve concorrência e se entregou uma empresa, e água não é mercadoria, é um risco que a população corre de transferir o controle de uma empresa em que esse controlador terá apenas 15% das ações. Quer dizer, é uma coisa nem de pai para filho, né? Um presentão. Quer dizer, o fascismo faz isso. Ele pega os recursos públicos e transfere para os seus amigos, para os interesses particulares, para os banqueiros, para os ricos. É um Robin Hood às avessas. Então, eu gostaria que você comentasse as consequências do fascismo para as populações pobres, vulneráveis e aquelas que mais necessitam do apoio das políticas públicas. Uma característica do fascismo, né, assim, inclusive o Walter Pomar definiu muito bem, né, logo que o Bolsonaro foi eleito, né, que era um fascismo, né, ultra neoliberal, né, é uma nova característica de fascismo, né, não era o fascismo clássico. O fascismo clássico tinha um Estado forte, ali, a presença forte do Estado ali, até para manter a ordem, né, manter uma situação ordeira, uma situação repressiva, ordeira. Então não podia ser caótica no sentido da miséria, da miserabilidade, né? Mas você tem o quê? Onde o Estado é forte, o neofascismo, é na questão da segurança pública, né? Na questão da repressão. Você vai ter se investir nas Forças Armadas e nas polícias. E também, quando você está armando a classe média, né? Classe média alta, você também está se investindo na repressão, também. Está se armando os fazendeiros, também você está se investindo, está montando milícias, né? Além das polícias normais, oficiais, o exército oficial, as forças armadas oficiais, você tem também ali milícias, né? Forças armadas não oficiais ali, junto ali. E com isso, é o esvaziamento do Estado, é privatização de tudo, né? A Sabesp aí, né? Metrô, trem, sistema de transporte, Eletrobras, né?
a Petrobras vai tentar se entregar tudo, Estado mínimo aí, Estado social mínimo. Né? O Bolsonaro mesmo teve um projeto de privatização do SUS, que ele recuou em 24 horas. Mas ele colocou um projeto de privatização do SUS, assim, né? E que acabou recuando, né? Mas é isso, assim, é Estado mínimo, né? Social mínimo, e Estado, né? Repressivo máximo, né? Onde o Estado vai ter presença é na questão da repressão, assim, de forma rápida, falando de forma rapidamente. E, inclusive, e essas leis aí, então você vê esses vereadores da extrema-direita, né? Parlamentares, né? Deputados e vereadores da extrema-direita, eles vão muito também de fazer leis, né, que fortalecem o Estado repressivo. Se aprovadas, elas fortalecem o Estado de repressão diante da miserabilidade do seu Estado, né, do seu projeto social, né, que é de miséria, social de miséria. Ali, né. As escolas cívico-militares é um exemplo disso. Né. Vamos colocar escolas cívico-militares para doutrinar as pessoas em meio à pobreza delas, né, em meio à pobreza delas. Meio à retirada de direitos delas, né? É uma sociedade de falsos empreendedores, né? Sem CLT, sem previdência, mas tem as escolas cívico-militares para doutrinar o máximo possível. É isso, né? Que é uma característica do novo fascismo, do novo fascismo aí do século XXI aí. Pelo menos esse no Brasil, né? Não sei as características de como que é a extrema-direita na França. Não posso dizer, não conheço, desconheço qual é o projeto, o plano da Le Pen. Eu imagino que seja igual, parecido, isso aí do Bolsonaro, imagino que seja, né, tal. Não sei, não conheço, desconheço, de outros países também da Europa também, e do próprio Trump também, não sei como que é o projeto político do Trump. Assim. Mas é isso. Mas do Brasil é essa a característica do neoliberalismo fascista, né? Fascista do Brasil. Sim. Então, Carlos, na prática a gente vê o quê? Quando essas verbas elas são subtraídas dos recursos públicos, são subtraídas e carreadas para esses interesses de banqueiros e dos ricos, a gente vê a fila no SUS, vê a precariedade na escola, a falta de giz no equipamento público, a gente vê o capim crescer nas praças sem ter a poda. Quer dizer, ela repercute porque, em vez de se utilizar o recurso para o interesse coletivo, é simplesmente para fazer negócios. Então, eu perguntaria a você, uma das consequências também do fascismo, quando se faz o ataque aos interesses, aos direitos das mulheres, quando se faz o ataque aos direitos dos negros, o racismo institucional aqui na cidade de São Bernardo, a gente vê como, na prática, o fascismo ele quer debilitar e destruir esses direitos, porque a democracia é a construção incessante de direitos. E como essa gente da extrema-direita tem aversão à democracia, eles procuram destruir e incapacitar as instituições, neutralizá-las para que elas não tenham como agir e reagir a essa ofensiva. Então, eu gostaria que você falasse um pouco como é que será, dentro desse processo das eleições de 2024, o enfrentamento que se pode fazer à população que muitas vezes não tem acesso às informações e é ludibriada, é enganada e manipulada por esses demagogos aí que usam a religião para os seus próprios interesses. Então, como é que repercute isso na questão do negro, na questão da mulher e como eles são prejudicados na prática? Você poderia citar alguns exemplos? Olha, essa questão é clássica, assim, né? O fascismo só se combate ele com enfrentamento, assim, com mobilização. Assim. Se mobilizando, com mobilização. Por exemplo, o que é o PT dos anos 80? Assim, né? Numa conjuntura de não fascismo, né? Numa conjuntura de não fascismo, uma movimentação antifascista ali.
né? Por excelência, aquela mobilização dos anos 80 do PT, né? O petista dos anos 80, o petista, ele é um antifascista por excelência, porque estava em movimento, em mobilização. O fascismo se enfrenta em movimento, se enfrentando, né? É se enfrentando. O exemplo que o professor Evaldo Santos, da Universidade Estadual de Londrina, deu, assim, né? Primeiro dia de aula lá, na UEL, depois da eleição do Bolsonaro, ele pegou e deu um recado lá para os alunos. Olha, é o seguinte, né? Eu vou dar minha aula e quem levantar o celular, eu vou levantar também o meu e a gente resolve isso na justiça. Então, durante todo o governo Bolsonaro, ele deu as aulas dele e nunca um aluno lá de direita ou de extrema-direita, né, levantou o celular. Nós tivemos também um exemplo ali, né, que o enfrentamento do sistema carcerário, né, que minha família ficou quase 7 meses para fazer uma carteirinha. Aí o que se pensava assim, né? Que quando fosse fazer a carteirinha, pensou-se quando fosse fazer a carteirinha ali, o advogado adentrou o espaço lá, onde estava vendo a barbárie nazi fascista, e simplesmente fez a carteirinha, a família está feliz, está todo mundo feliz. Inclusive foi isso que o diretor do presídio falou. O diretor falou, não vai ter, não saiu a carteirinha? Né? O que esse irmão dele está querendo? Ele não saiu a carteirinha. Então, ou seja, foi dada uma invertida do sistema carcerário nazi-fascista. Assim. Foi feita uma denúncia quando ninguém esperava que fosse ter uma denúncia. Assim. Então, o fascismo é isso. Você não pode naturalizar ele. Assim. Os movimentos dele, não pode naturalizar. A apatia, por excelência, ela é pró-fascista. Ela é conivente com o fascismo, ela é cúmplice com o fascismo. A apatia. Então, é necessário as pessoas se mexerem, se movimentarem, se colocarem em movimento. Essa é a resposta. Os sujeitos que se definem como antifascistas, por exemplo, né, no Facebook, no Instagram, né, no Zap, né, em discursos, né, dentro da universidade, eles precisam tomar o espaço público durante o processo eleitoral. É simples assim. Isso, por definição, junto das candidaturas antimachistas, antimisóginas, anti-homofobia, né, antirracistas, antifascistas. Junto às candidaturas operárias, as candidaturas em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Por definição, isso é antifascismo. O resto é conversa mole. Então, é isso. É tomar as ruas durante o período eleitoral. Se auto-organizar para fazer isso, ou fazer isso, né, voluntariamente, sim, e tal, mas dá para se organizar da melhor maneira possível, pegar relato de quem já fez, quem faz, né? Estamos aí para dar conselho. Quem está em dúvida como fazer campanha, estou à disposição. Outras pessoas também estão à disposição. Eu aprendi a fazer campanha com o pai, em boa parte com o pai do Marcelo Reina, né? O companheiro Oswaldo Siciliano, que faleceu esse ano, agora no começo do ano, né? É um dos meus mestres, né, de campanha eleitoral, de fazer bem campanha com ele, de pegar um bairro, você pega um bairro, sai de uma rua, deixando material no lado de uma rua, você vai indo e sai depois nessa mesma rua, do outro lado da rua, na última casa, sim, e você pegou todas as casas, deixou o material do seu candidato a vereador em todas as casas, assim. Então, tem vários meios de fazer campanha, mas é isso, companheiro. Assim, é movimento. O fascismo se combate a movimento. Se você recua, ele avança. Não tem outro jeito de combater o fascismo. Não há outro jeito. É isso, assim. Um exemplo, uma candidatura como do professor Vladimir Sapatri, né? Um dos maiores intelectuais do país, assim, é uma vergonha, assim. Porra, é um tipo de candidato que é para ser eleito, assim. Mas não é porque a universidade ela é uma bolha, fica se vesbada nela mesma. Assim. Uma candidatura como o Vladimir Sapatri, por exemplo,
O Ademir Savato chegou na POS, que São Bernardo do Campo, na subsede da POS São Bernardo do Campo, tá? Um grupo lá o grupo do Aldo Santos, né, do companheiro professor Aldo Santos, fazer a reunião lá, organizada por ele. Quando ele saiu de lá, ele saiu com o pessoal, com o comitê montado em favor da candidatura dele. Agora, ele chegou em várias universidades aí, campus da Unesp, e não foi isso. O pessoal ouviu, desabafaram como um grupo de terapia, psicoterapia, desabafar lá, fala do fascismo, da situação difícil do país, mas não fala, professor, nós iremos abraçar, pegar a sua candidatura aqui. Nós iremos para ruas aqui da cidade, aqui de Araraquara, de Marília, de não sei o que lá, onde tem os campos da Unesp que ele foi, Assis, né? Ourinhos, né? Nós vamos pegar a sua candidatura aí e iremos para a rua da cidade para a sua candidatura. Não, ouviram o professor falar, aquele cérebro falar, desabafaram como psicoterapia, né, grupo de psicoterapia, e não montaram a droga do comitê. Nós montamos aqui e garantimos 400 votos em São Bernardo, 400 votos em Santo André, 400 e poucos votos, redondinho. Onde nós trabalhamos ali, garantimos os votos para ele. 17 mil votos, 800 e poucos votos foi nós que garantimos. O comitê aí que montou assim, né, montou com a vinda dele, com a reunião com ele aí, a palestra dele, na subsede da POS, São Bernardo, durante a campanha. Então, é isso, o fascismo tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento, não tem outra conversa, não tem outra conversa. Não se pode recuar. Assim. Então, Carlos, a gente tem perguntas aqui, há perguntas aí, o buraco colocar as perguntas, tem perguntas aí. Sim, sim. Nós sabemos que o capitalismo é um sistema de exploração e violência, e que o fascismo é o capitalismo sem máscara, é uma violência aberta, né? Que se utiliza sistematicamente da mentira. Então, eu vou pedir para o Burato para colocar as questões, por favor, Burato. O Demetrios Marques, o pragmatismo da esquerda ao adotar práticas, propostas e ações da direita na desculpa de combate ao fascismo, não leva mais votos aos fascistas do que quer combater? Dele ainda, por que a esquerda abandonou o horizonte socialista para ser pautada pelos fascistas e neoliberais? Você pode pôr mais, Burato, 3 assim, vamos pegar um conjunto de 3 e passar para o Carlos. Bom, Carlos, o comentário do Petro Sauros, o fascismo é o capitalismo sem máscara, aí que nós acabamos de dizer. Vamos lá, Carlos, as suas observações aí, os comentários. O pragmatismo da esquerda, né? Primeira pergunta, né, sobre o pragmatismo da esquerda. Eu penso que o fascismo ele pode, por exemplo, o Trotsky, né? O Trotsky vai defender uma frente ampla, né, contra o fascismo. Né? Quando você está colocando o fascismo, você está combatendo o fascismo, você tem que ser tático, né? Tem que ser tático, porque está colocado de imediato o fascismo. Práticas, propostas e ações de direita na desculpa de combate ao fascismo. Ações de direita, né? Ações de direita e não leva mais votos aos fascistas do que combater. Ações de direita. Ah, tá, entendi. Por exemplo, lá a esquerda está numa confusão muito grande também. A esquerda está numa confusão muito grande. Uma delas foi essa questão da... Eu entendi o que o Demétrio quer dizer. Por exemplo, nas eleições de 2020, de 22,
Carlos, você está sem som. Opa, não, eu entendi o que o Demas quis dizer, né? Veja só, nas eleições do Rio Grande do Sul, as eleições do Rio Grande do Sul, por exemplo, os extremos, né, chegaram, né? Os extremos chegaram. No sentido que um candidato do MST não foi para o segundo turno por 2.000 e poucos votos. Por 2.000 e poucos votos, um candidato do MST pelo PT não foi para o segundo turno. Assim. Então, veja só isso aí, né? E o candidato da extrema-direita foi para o segundo turno, junto com o Eduardo Leite lá. Se os votos lá no PSTU e no PCP fossem para o preto, ele teria ido para o segundo turno. Assim, ou seja, onde a esquerda foi mais fiel ao discurso de esquerda mesmo, ela foi teve sucesso com seus objetivos. Agora, nós estamos vendo o quê? Uma esquerda muito confusa mesmo, não abraçou a causa palestina, não abraçaram a causa palestina, o maior genocídio aí do século XXI aí. Está rolando, né? Assim, filmado, e no Brasil, a esquerda do Brasil, envergonhada diante da denúncia. Não denuncia isso, não denuncia. É uma esquerda que quer voto, e aqui é apenas voto. Nós temos um racismo, uma denúncia grandiosa aqui em São Bernardo do Campo, uma denúncia seríssima, gravíssima. E o que acontece aqui? O que acontece? O Demetrios, né, é um que defende que ele defende essa tese aí, eu acho que não é isso, mas ele defende uma tese mas que de qualquer jeito é um argumento muito pertinente que não dá voto, assim. O que aconteceu aqui em São Bernardo do Campo, mexer com esse racismo nacional aqui de São Bernardo do Campo, mas é isso também, não dá voto, mexer, fazer esse enfrentamento, essa denúncia aqui em São Bernardo do Campo. Então, os próprios mandatos negros, supostamente antirracistas e antifascistas, da LESP e da Câmara Federal, eleitos por São Paulo, os nossos deputados federais eleitos por São Paulo, e deputados estaduais da LESP, 5 mulheres negras na LESP, não deram combate, não denunciaram o racismo nacional São Bernardo do Campo. De acordo com esse companheiro aí, o Demetrios, não dá voto, porque não dá voto. E é uma das verdades, sim, é uma das verdades. Fazer um enfrentamento com um cara aí poderoso, um cara influente, que cometeu dezenas de crimes racistas, numa coisa, mas que não dá voto. Em algo que não dá voto. Racismo não dá voto. Assim, combater o racismo nacional, né? Agora, teve um caso que a senhora xingou lá o vizinho lá do prédio dela, lá, do condomínio, né? Que era um cara, um humorista famoso, um humorista aí, e apareceu na Globo. Outra coisa também que o Demetrios aí fez a pergunta, fala, não apareceu na Rede Globo. Se aparece na Rede Globo, esse pessoal aí, esses deputados negros daí, né? Essas façantes, bando de façantes, eles aparecem. De esquerda, né? Esses deputados negros de esquerda, eles aparecem, se aparece na Rede, o caso de racismo, se aparece na Rede Globo, esses deputados aí negros, eleitos por São Paulo, com voto da classe média branca, da voto branca progressista, da voto classe média branca progressista, eles aparecem. Essas deputadas e deputadas, os irmãos e irmãs aparecem. E é mais irmãs, né? A maioria é mulheres. Eles aparecem. Agora, se não aparece na Rede Globo, eles não aparecem. Porque aparecer na Rede Globo pode dar voto. Você se envolvendo. Então, tem esse problema aí. É um pragmatismo, né? Um pragmatismo muito oportunista, assim. Então, né, que beira um neoliberalismo, inclusive isso. Beira um neoliberalismo, isso aí. Então, esse é uma questão. Agora, tem que ver qual foi a segunda pergunta do Demetrios. Aí eu precisava que o Burato repusesse, mas ele estava falando exatamente da questão de haver a cessão ao que é pressionado pela direita, né? Um abandono do horizonte socialista e ser pautado pelos fascistas e neoliberais. A resposta já está na pergunta, né? Ao abandonar o horizonte do socialismo,
ela acaba sendo pautada, né, pelo fascismo, né, pelos fascistas e pelos neoliberais. Assim, porque é uma esquerda que tem energia, tem vitamina, né? É uma esquerda que corre atrás o tempo todo. É que não se coloca. Agora mesmo, por exemplo, assim, veja, eu acabei de falar aqui que o projeto de escola estadual, lá, de escola cívico-militar, no Vladimir Zorg, não passa, isso não vai passar, não vai passar. Assim, já foi recuou, a própria direção da escola já recuou. Não vai ter escola cívico-militar lá no Vladimir Zorg, não vai ter. A direção de escola já recuou, porque viu a repercussão que deu. Aconteceu, um grupo de gente reacionária vão fazer uma mobilização lá em frente à escola amanhã. Inclusive, tem até tem a hora para começar o ato e tem a hora para terminar. Vai começar às 11, ao meio-dia, e vai acabar às 13 horas. Vejam só como eles são perigosos. Olha que gente perigosa, que gente... Nossa, que dá medo desses fascistas. Eu estou apavorado desses fascistas. Eles vão lá para fazer um ato que vai começar às 12 horas e vai terminar às 13. Em defesa da escola cívico-militar na escola estadual Vladimir Zorg. Uma coisa que não vai acontecer. Não vai existir escola cívico-militar na escola estadual Vladimir Zorg. No entanto, um grupo de otários lá, fascistas, vão lá, gente da comunidade lá, vão lá fazer um protesto. Aí tem gente da esquerda pensando em ir lá, assim, pensando em ir lá, assim de forma assim, de forma espontânea, assim. Vamos nos encontrar em frente à POS, ou em outro ponto, ou não sei o que lá, e vamos para lá. Estão pensando em ir lá, assim. Vejam, assim, eu acho que não tem que correr atrás disso. Porque não vai acontecer a escola cívico-militar, não vai acontecer. E nós vamos fazer o que lá? Nós vamos lá bater no pessoal? Nós vamos bater, vamos colocar isso para correr? Não vai acontecer isso, porque não estamos na conjuntura de chegar lá e colocar para correr. Não estamos. Aí, vamos lá para quê? Para ficar com bandeira, com faixa, e fazer contraposição a eles assim, cara a cara. Essa a resposta da esquerda? Sim. Essa a energia que nós colocamos, onde nós colocamos energia, é aí? Eles chamam o ata, nós vamos lá. Eu penso que não. Eu penso que nós podemos ser mais criativos. E se for para mobilizar, se for para reunir lá 1.000 pessoas lá amanhã, essas 1.000 pessoas deveriam estar fazendo outra coisa que ir lá para colocar um grupo de idiotas para correr. Pelo amor de Deus, gente, assim. Sabe? Então, olha o problema que nós estamos. Se for para reunir 1.000 pessoas lá, não vai acontecer isso. Se for para reunir 300 pessoas lá, essas 300 pessoas deviam tomar vergonha na cara e fazer outra coisa, mais úteis, de que correr atrás dos idiotas da classe média aí, classe média baixa. Nem isso, que pensa que é classe média, mas nem é classe média. Um pessoal lá branco lá, idiotas, que lá vão lá se manifestar em defesa de uma escola cívico-militar. Então, é isso que a esquerda precisa acordar com essas coisas. Ser mais criativa, meu Deus do céu. É um bando de dinossauros, pelo amor de Deus. Ser mais criativa, pelo amor de Deus. Deixa os idiotas lá sozinhos, deixa eles lá sozinhos, deixa lá sozinhos. Não vai acontecer isso que eu assim militar. Agora, nós podemos sim fazer uma movimentação em um bairro onde não tem uma escola com o nome do Vladimir Zorg. Aí pode sim rolar a escola cívico-militar, então a gente vai ter que sambar. A gente vai ter que rebolar. Vai ter que dançar para poder evitar essa escola cívico-militar. Mas a escola cívico-militar não vai acontecer. Não vai. Saiu até na Globo, saiu. É isso. Então, o que teria para dizer sobre isso? Certo. Então, Carlos, a Selma ela tinha feito um comentário a respeito de que o fascismo é um termo que não chega à população, as camadas mais populares, não sabe o que significa, não entende de que se trata, então não fizemos um trabalho de desvelar a palavra e seu propósito. A expansão continuará. Então, vamos lá, o fascismo é o capitalismo sem máscara, é a violência direta do capital contra os trabalhadores. Então, de que modo que a gente precisa melhorar essa comunicação para que os nossos companheiros, os trabalhadores, os operários, as operárias, os estudantes, professores e professoras compreendam como o fascismo as prejudica todo esse coletivo.
de que modo que a gente pode explicar o que o fascismo faz na prática contra os interesses populares. E, por outro lado, a esquerda ela faz uma aposta na questão institucional, muitas vezes. É claro que a gente tem numa conjuntura, o país é capitalista, existe o direito é um instrumento de controle de classe, mas apelar sempre ao direito, de vez de tensionar esses limites impostos, é um problema também. Agora, a Vitória Lima, né, ela indaga ali, fascismo e bolsonarismo são fenômenos semelhantes? Não se trata de contextos e objetivos diferentes? Aí se tratando do fascismo histórico e as expressões neofascistas de hoje. Vamos lá, Carlos. Primeiro, a questão da Selma, né? Assim, eu acho muito bem colocado que ela colocou aí. É o seguinte, assim, gente, assim, quando nós estamos na rua com o povo aí, o professor em sala de aula, né? O professor em sala de aula explica o que é o fascismo. Na sala de aula explica para os alunos o que é o fascismo. Da mesma forma, na feira, né? Eu não gosto nem de para a feira, não gosto nem de para a feira, porque o pessoal acha que ir para o bairro é ir para a feira, né? Não, mas na rua, o povão aí, você pode, por exemplo, quando eu estava lá fazer panfletagem lá, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, contra a PEC dos gastos, né? A gente via uma certa. Contra a prisão do Lula, todas essas coisas assim. Pessoa que estava defendendo isso aí, a gente pegava um caboclo que estava defendendo esse negócio aí, né? Até o que a gente fala com homens de classe média, né? Senhores da classe média. Assim, chegava, olha, logo vão te prender também, viu? Você vai abrir sua boca aí para reclamar de alguma coisa, vão prender você também. Estão prendendo o Lula agora, mas vão prender você também. Fica esperto que você vai ser preso também, abrir a boca para reclamar de alguma coisa. É a forma de dizer, ó, amigo, estão prendendo o Lula, mas isso aí de forma injusta, assim, o Lula não fez nada, estão prendendo ele, mas vão chegar em você. Você abriu a boca, eu vou te prender. Uma vez eu peguei peguei o material do cara a reforma da Previdência, trabalhista, o rapaz rasgou, pegou, amassou assim, é um cara fortão assim. Eu cheguei pro cara e falei, olha, os seus direitos, o seu futuro vai ficar amassadinho, igual esse papelzinho aí, viu? Vai ficar amassadinho, igual esse papel. O cara olhou para mim assim, ficou sem graça. Assim. Sabe assim, tem formas também de chegar, né, meu? Eu vejo uma vez um negro, né, caboclo nordestino, assim, um negão assim, caboclo nordestino, assim, um caboclo assim, né, conterrâneo em meu aí, lá no centro de São Bernardo, eu entreguei o panfleto para ele, ele pegou assim, é do PT? É do PT, né? Eu peguei e falei, né, não é do PT não, né? Mas vai aí, irmão, vai achando que o seu problema é o PT, viu? Vai achando que o seu problema o seu problema é o PT, vai achando, viu? O cara ficou assim sem graça, assim, um puto de um cabocão assim, né? Vai achando, irmão, que o seu problema é o PT, vai achando que o seu problema, o nosso problema é o PT, viu? Então, é um jeito popular de chegar e estar falando com as pessoas, assim. O autoritarismo, que é o fascismo, você pode, sim, popularizar a linguagem, explicar o que é o fascismo. Assim, você pode popularizar a linguagem. Não é difícil. Agora, às vezes se populariza a linguagem, né? Conversando com pessoas, né? Ao conversar com as pessoas na rua, né? Conversando com as pessoas trabalhando, né? Trabalhando a conversa com as pessoas. Você vai melhorando. Da mesma forma, campanha política é isso também, inclusive. Você vai ali conversando, você vai aprendendo a conversar com as pessoas. Né? Você vai aprendendo a construir discurso em defesa das candidaturas operárias, né? Das candidaturas proletárias. Você vai aprendendo. As candidaturas defendem a classe trabalhadora. Você vai aprendendo. É fazendo as coisas. Não é que nós não conseguimos explicar para a população o que é o fascismo. Nós conseguimos sim. É só indo lá, conversar com as pessoas, você consegue se explicar o que é o fascismo. Você consegue explicar. Essa coisa que eu falei aí o cara lá, o homãozão da classe média, um senhor, né? Tá, aposentado. Você vai sobrar para você, viu? Hoje é o Lula, mas vai sobrar para você, meu amigo. Vai sobrar para você. Fica esperto aí, fica esperto. Você vai ser preso, vai abrir a boca para reclamar de alguma coisa, vai ser preso. Então essa coisa de chegar com o povo e conversando com o povo. Assim, né? Sim. Então, Carlos, mas vamos lembrar da questão de proporção, né? Os meios de comunicação, eles estão concentrados nas oligarquias, nas poucas famílias. A família Marinho, por exemplo, a família Frias, o jornal Folha de São Paulo,
dessa família diz que não houve ditadura, houve ditabranda, né? Eles querem que o ajuste seja cortando a aposentadoria, tirando o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Quer dizer, que é tudo no lombo do povo. Esse é a forma como a direita tradicional, que se abraçou com grande entusiasmo à extrema-direita, ela pensa como os recursos públicos devem ser carreados para os ricos. Um comentário aqui anterior foi: na escola pública, muitas vezes, não está se fazendo esse trabalho de explicar o que é o fascismo, do Petro Sauros, mesmo porque muitos professores, o que é um paradoxo, né, eles votam na direita ou na extrema-direita. É o sujeito, se ele fosse um escravo, ele estaria votando no seu feitor, naquele que o maltrata, o aterroriza. Quer dizer, de que modo esse esclarecimento ele precisa ganhar escala, porque a gente pode fazer um trabalho de formiguinha assim, e nessa conversa de educação popular, haver mais pessoas compreendendo. Mas isso ter uma grande dimensão necessita recursos, veículos, instrumentos próprios da classe trabalhadora para divulgar as suas ideias e os seus interesses. Como é que a gente pode viabilizar isso? Porque o trabalho de formiguinha é importante, mas a gente precisa de escala aí para fazer frente à Rede Globo, ao Estadão, que falsificam a realidade e manipulam, fazendo com que os interesses particulares apareçam como interesse geral da população. É isso que a gente precisa combater, não? Mas uma questão, Renato, a esquerda, o PT já teve nos anos 80, era um partido que existia nos bairros. E nos bairros, o PT estabelecia uma baita comunicação com a população, nos bairros. Eu acho que... E tem termos... O que é o fascismo também? Né? Você pergunta, a ação da PM, né? A ação das polícias na periferia é uma ação fascista. É uma ação fascista. O sistema carcerário, né? Ele não só é fascista, como é nazista. Ele é nazi-fascista, o sistema carcerário. Assim, o sistema carcerário brasileiro. É nazi-fascista. Então, tem coisas aí que estão aí que é só a gente ser didático. Entendeu o que é fascismo? Isso aqui é fascismo. E eu penso também que, independente, nós podíamos ter meio de comunicação e não saber como dizer também. Não saber como explicar. Nesse sentido que a Selma Leite, eu acho que quis colocar a pergunta da Selma Leite. Né? Podemos ter meio de comunicação e não saber explicar para a população, de forma popular, o que é o fascismo. O que é o fascismo. A esquerda, muitas vezes, tem esse problema. Tem esse problema de não saber explicar. O intelectual, às vezes, tem esse problema. O acadêmico, lá, ele não consegue explicar de forma popular, por determinadas parcelas da população, o que é uma coisa. Sim? Porque uma coisa pode ser dita numa linguagem e pode ser dita em outra linguagem. Né? O Nordeste está aí que o diga, né? Tem uma linguagem ali que... A própria periferia também. Né? Tem linguagem na periferia ali, você tem que saber dizer, se comunicar com as pessoas ali. Em acampamentos, né, de sem terra, nós lidamos com esses problemas aí, com essas questões, esses dilemas, né? Esses dilemas, né? Com esses desafios, assim. Você pega uma periferia, monta um acampamento com pessoas de periferias da região ali, das periferias da região onde está o acampamento. Você vai lidar com pessoas que têm determinada linguagem. Assim, você tem que saber dialogar com essas pessoas de determinada linguagem. Que elas entendem. A linguagem da periferia, das cidades. Né? Então, e a Vitória levantou sobre a diferença entre bolsonarismo e fascismo. Sim. Eu penso que o bolsonarismo e o fascismo, sim, são iguais, sim. Mas a diferença é que o fascismo bolsonarista, ele não é o fascismo clássico, né? Como bem colocou lá o Walter Pomar, logo após o Bolsonaro assumir, ou antes do Bolsonaro assumir a presidência, né? Assumiu o controle lá da presidência da República. Que ali é um governo fascista, ultra neoliberal. Sim. Que o fascismo clássico, ele tem uma rédea, né, do Estado, né, ali, né? O Estado não quer miséria, não quer desemprego, não quer
que as pessoas, cada um por si aí, se vira aí, não é contra a CLT, né? O direito, né? O patrão, o empresário pode aumentar a jornada de trabalho, pode ter vamos dar uma carteira verde e amarela para a população, para ela se negociar com o patrão. O fascismo clássico não pensa assim. Essa é a diferença que eu vejo entre Bolsonaro e o fascismo clássico. Mas ambos são fascistas. Mas é fascismo do mesmo jeito. É fascismo. Mas também é um outro contexto histórico. É um outro contexto histórico. E também é um determinado fascismo. Poderia sim. Podemos ter um fascismo clássico no Brasil. Podemos ter uma força fascista clássica no Brasil. O bolsonarismo poderia reivindicar lá o Plínio, né? O Plínio Salgado, né? O Plínio Salgado, né? Podia reivindicar lá que a outra visão, né? Que é a visão ali do Franco, né? Do Salazar, né? Dessa intervenção no Estado, né? Os caras não querem ver uma sociedade de desempregados ali só alvos da repressão, né? Tem que conter na base da repressão, porque senão a revolta é grande, porque o projeto social é de miséria econômica. Mas é isso, da forma que eu vejo, o fascismo, né? Do bolsonarismo e o outro fascismo são fascismos, sim, são fascismos. A diferença é que não é o fascismo clássico. Ali é aquele fascismo da década de 30, né? Da década de 20, de 30, de 40, né? Isso. Não porque a gente já não está naquela época, tem as adaptações que a extrema-direita faz no seu processo de manipulação e extorsão dos interesses populares. Carlos, a gente está se encaminhando para o final e nós verificamos, então, que o fascismo, na prática, ele faz coisas o quê? Sonega a vacina e mata pessoas que, se tivesse tratamento e acesso à vacina, estariam vivas e seus entes queridos, em vez de chorar os seus mortos, poderiam estar abraçados com o seu restabelecimento. Nós vimos que o fascista ele fala em moral e bons costumes e desvia a joia do erário público para fins particulares. Nós vimos que o fascismo ele é contra a ciência. Então, o conhecimento, os professores, os fascistas, eles têm uma postura agressiva contra a educação, porque a educação é que vai fazer esses questionamentos e esclarecer os processos manipulatórios pelos quais o povo está submetido. Então, por favor, Carlos, as suas considerações finais para a gente encerrar a live hoje. Eu acho que foi um prazer estar aqui hoje à noite, né? Então, com você, a Genô, com a Isabel, com o pessoal que está assistindo aí, né? E eu quero terminar, né? Lembrando um acontecimento que eu acho que muita gente não sabe, né? Ou não procura, não se lembra desse movimento, desse momento como deveria se lembrar, que foi a vitória da Dilma em 2014 sobre o Aécio. Uma movimentação muito importante para essa vitória da Dilma. Sim. Tanto no primeiro turno como no segundo turno. Que foi duas categorias se mexeram, se mobilizaram, duas categorias se mobilizaram em 2014, em um estado, né? O estado que o Aécio tinha sido governador, que foram professores da rede pública, né? Da rede estadual, e policiais civis, fizeram uma movimentação, e essa movimentação foi fundamental para o Aécio perder no primeiro e no segundo turno, perder para Dilma. E foi uma contagem de voto ali que fez toda a diferença, numa votação apertada, né? Apertada, para a vitória da Dilma sobre o Aécio, a categoria de professores e de policiais civis. Né? É bom lembrar, né, a diferença que faz a movimentação. As pessoas subestimam, né, o quanto que a capacidade que pode ter, né, as pessoas se mobilizarem. Né? Eu sei que foi muito importante a nossa movimentação em 2022, o segundo turno ali. Se mobilizar ali no Montanhão, o pessoal se movimentar, se articular, se organizar, se auto-organizar, e ir para os bairros à noite fazer campanha por Lula e por Haddad. Inclusive, o Haddad ganhou, né? Ganhou
no primeiro e no segundo turno, ganhou em São Bernardo do Campo. Primeiro e segundo turno, São Bernardo ganhou. Eu queria também lembrar que no segundo turno de 2018, no último comício do Haddad, nós tínhamos uma atividade lá no Sindicato de Bancários de Santo André, que já estava mesmo marcada essa atividade, que era como resistir a um golpe de Estado, com a Adriano Diogo e com a Guilmar. Guilmar é uma companheira médica, né, que lutou com Marighella, né, na LN. Então foi uma atividade por dois. Assim, né? Aí, no dia do comício do Haddad, nós estávamos lá nos bancários, assim, nessa atividade. Em vez de estar lá no Largo da Batata, o Haddad. E o Lula preso, né? O Lula estava preso, né? Me lembro, o Adriano Diogo chegou para lá e falou assim, né? Esta atividade aqui não é boa, né? E daí foi lá na atividade. Não é bom, não. Isso aqui é um racha, né? Um racha, não sei o que lá, né? Na verdade, porque já tinha meses marcado já, a gente manteve a atividade. Mas o que acontece? A gente, após essa atividade, com o Adriano Diogo e a Guilmar, a gente saiu dos sindicatos bancários naquela noite, que era o último comício do Haddad, do Largo da Batata. Saímos lá da atividade na Rua Xavier Toledo, do Centro de Formação dos Bancários, e fomos para o centro de Santo André, lá do jornal La Brasil de Fato, né, que tinha as duas propostas, né, do Bolsonaro e Haddad. Fomos lá para o centro de Santo André, lotado de gente, né, voltando das universidades e voltando do trabalho, entregando o jornal. Vamos entregar o jornal no centro de Santo André, lotado de gente. Inclusive, eu me lembro que um companheiro do PT, um homem feito, né, ele, intelectual, chegou para mim e disse, Carlos, de onde que vem tanta gente? De onde saiu tanta gente assim? Era 10 horas da noite, 10 horas da noite. Eu falei, companheiro, todo dia é assim. Todo dia, 10 horas da noite, está cheio de gente no centro de Santo André. Todos os dias. Então, o companheiro achava que não tinha essa movimentação à noite no centro de Santo André. Assim, né? E nós fizemos a mesma coisa em 2022. Largo, o pessoal estava todo mundo lá em Perdizes, último comício lá do Lula e o Haddad, na PUC, né, o pessoal lá em Perdizes, né, não sei se era o último comício, mas estava lá um comício do Lula e do Haddad lá na PUC, acabou sendo um comício sendo no bairro, né, o bairro inteiro foi tomado de gente, e de gente letrada, a maior parte de gente letrada ali, de classe média, e nós, um grupo de pessoas, estávamos num bairro de São Bernardo do Campo, chamado Jardim Cláudio, estávamos lá, passando de casa em casa, rua por rua, e cheio de gente na rua, assim, entregando materiais de Lula e do Haddad. Assim, né? Essa movimentação da esquerda, né, por definição, que é a movimentação antifascista, que é antifascismo. Assim. Eu me lembro que, quando o Bolsonaro foi eleito, tem uma live da Boitempo, né? No dia seguinte, na segunda-feira, eu vou ele domingo, na segunda-feira, o vão do prédio da história da USP está lotado de gente. Lotado de gente. Aí o que acontece? Aí tinha uma aula pública lá do André Singer, do Marino Chauí, do Vladimir Safata, né? E o Rui Braga como um mediador lá. Lotado, o prédio lotado de gente. Nenhum daquela gente estava com a gente. Né? Tanto antes, né, naquele comício lá, naquela atividade lá no Centro de Santo André, quanto depois lá no Jardim Cláudio, em vez de estar lá em Perdizes, lá, onde não precisava o Lula e o Haddad, não precisava do pessoal que estava lá. O pessoal que estava lá era para estar fazendo campanha na cidade, sabe, na cidade. Inclusive foi dito isso, foi muito dito isso. Inclusive em 2022, foi bom essa eleição de 2022, e foi muito dito que era importante o pessoal imitar o que foi feito para eleger o Boric no Chile. Que o pessoal dividiu em grupos de pessoas e foram nas comunidades, inclusive batendo nas portas, perguntando, você está com dúvida sobre quem votar? Está com dúvida? Quem tinha dúvida, o pessoal ia lá e revertia o voto para o Boric. Foi feita essa mobilização. Nós fizemos muito isso, nós fizemos muito no segundo turno. Assim, a gente, na conversa com as pessoas, a gente pergunta, você está com dúvida? Sim, estamos com dúvida.
Inclusive, nós pegamos, saída de igreja, e gente com dúvida. Estão falando isso do PT, que o PT é isso e aquilo, mas o meu sobrinho fez faculdade, teve intercâmbio no Canadá, o governo da Dilma e do Lula, e agora estão falando que o PT não presta, não sei o que lá. Eu estou com dúvida, não sei se é verdade que estão falando do PT. Viu? Nós pegamos gente saindo da igreja com dúvida, porque lá dentro falava uma coisa, só que a pessoa tinha visto outra coisa na própria realidade social dela. Tinha visto sobrinhos ou filhos, né? Irmão mais novo, né? Estudar, conhecidos, estudar, assim. É ter acesso à universidade. Então, é preciso, as palavras finais, é preciso retomar as ruas, gente. O lugar de gente letrada é nas ruas. A melhor coisa que eu acho no Indiana Jones, né? A despeito de colonialismo, o legal é que no começo do filme, ele está lá atrás da escrivaninha dele, na universidade. O Indiana Jones e o personagem também do Viagem ao Centro do Mundo. Os dois personagens estão lá, atrás da escrivaninha da universidade onde dão aula. E depois vão viver as aventuras na rua. Lugar de gente que letrou é na rua. É no mundo. Numa situação de fascismo, de embate com o fascismo. Pelo amor de Deus, gente. E 45 dias, né? E também essa fase aqui de pré-campanha, não arranca pedaço de ninguém. O que arranca pedaço é o fascismo. Não é campanha. O que arranca pedaço é fascismo. Assim. É fascismo. E medo mesmo é quando o fascismo se instaura de vez. Aí é medo. É uma sociedade de medo. Né? Não se pode ter medo agora. Não se pode ter preguiça agora. Porque entre a preguiça e o horror vivido, né? Porque você pode até cometer suicídio diante do horror, uma sociedade do horror. Ou ter que ir para outro país. Então é isso, vamos se mexer. É necessário aderir às campanhas, gente. Tem que ter campanha para vereador. E outro também, e último, um alerta aí, campanha é na sua cidade, cada um fazer campanha nas suas cidades. Não é para fazer campanha para o Boulos lá, não, porque é cult. É cult eu sair de Santo André para fazer campanha para o Boulos, eu que moro em Santo André. Toma vergonha na cara. Né? Vai se fuder, meu. Fazer campanha pro Boulos é o caralho. Se você mora em Santo André, é em Santo André. Se você é de São Bernardo, é em São Bernardo. Você vai tomar no seu curso, formado de filósofo do caralho. Formou em filosofia, história, aí, formado em psicologia, em pedagogia, para fazer campanha na capital, lá pro Boulos, lá. Não, você é de São Bernardo, Santo André, vai fazer campanha em Santo André, em São Bernardo, igual os atos passe livre. As pessoas não iam no protesto, contra o aumento da passagem de São Bernardo, Santo André. Iam lá para São Paulo. Os protestos do passe livre da capital, e não iam nos protestos do aumento da passagem de São Bernardo, de Santo André, de São Caetano, de Diadema. Pessoas daqui do ABC. Uma espécie de... Um absurdo isso aí. O último alerta é isso aí também. E essa armadilha também. Gente culta, né? É cool fazer campanha lá pro Boulos, lá em São Paulo. Né? Não, se você é do ABC, as campanhas para vereador e para prefeito é no ABC. No ABC. Toma vergonha na cara, gente, eleitorado. Pelo amor de Deus. Né? É isso, né? É isso que temos a dizer. O fascismo está aí, tá? Está aí, ele é forte, está potente, não quer ir embora, veio para ficar. E é preciso enfrentar. É isso. Boa noite. Boa noite. Ok, muito obrigado, Carlos Wellington. Obrigado a todas e todos que nos acompanham. Lembrar, então, a gente tem essas eleições de 2024 e precisamos enfrentar e derrotar o fascismo em todos os municípios brasileiros e nós aqui, especialmente no ABC. E, para isso, precisa ter essa campanha, esclarecimento, luta política, convencimento, para saber que o fascismo é violência, é destruição de direitos, é antidemocracia, e os trabalhadores precisam de democracia, precisam de liberdade para viver. Muito obrigado a todos e todas, e boa noite e até a próxima. Tchau.